presidente do PROAM, Instituto Brasileiro de Proteção Ambiental. Boa tarde, eu queria cumprimentar a mesa em nome da deputada Cristiane Cavalcante. Em primeiro lugar, nós estamos num contexto civilizatório do antropoceno, ou seja, de uma área na história da civilização onde nós ingressamos num processo praticamente sem retorno com relação a fronteiras planetárias. Uma delas é o aquecimento global. A segunda questão, que também é muito pungente hoje, da ultrapassagem dos limites planetários, está sendo a questão da água, né? Além da questão climática. São questões essenciais para a sobrevivência humana. Isso acontece num contexto extremamente agressivo do ponto de vista de geopolítica global. Nós temos hoje uma situação na ONU em que o Estado de Israel pediu o afastamento da cúpula da ONU em função do estado de desacordo com relação à guerra, os rumos que a guerra entre Israel e Hamas está tomando. E esse é um dos elementos que vai certamente pairar durante todo o tempo sobre o resultado da COP28. A COP28 vai ocorrer nos Emirados Árabes Unidos, em Dubai. Os Emirados Árabes Unidos são um estado que vivem do petróleo, das emissões de gases de efeito estufa, são diretamente ligados a isso. Então, nós temos aqui um grande conflito de interesse, onde o Estado que vai sediar a conferência, ele está mergulhado nos seus próprios interesses de continuar a extrair petróleo. Nós precisamos parar de fazer essas conferências em países que não são democráticos, em países que têm comprometimento com a questão do petróleo. Nós temos hoje 110 conflitos armados no mundo. Os países não se desarmam do ponto de vista geopolítico, seus interesses domésticos por hegemonia econômica polarizam o mundo, e aí você tem muita dificuldade de ir para uma mesa de negociação climática livre dos problemas domésticos, dos problemas de interesse. Por que eu estou colocando isso aqui? Porque o cenário não é nada promissor, nada promissor. Assim como a doutora Luciana colocou muito bem, que não é nada promissor do ponto de vista climático e da intensificação do aquecimento global. Resta aos brasileiros a perspectiva de investirem muito fortemente nos processos de adaptação. E esses processos de adaptação, eles não vão ser eficientes se eles não forem processos democratizados, como o caso das populações indígenas. Elas têm que ter um nível de participação na esfera de decisão com relação aos seus territórios, com relação às medidas de mitigação, porque elas sabem o que é necessário fazer e elas estão sentindo na pele o decréscimo da pesca, a questão do calor, como já foi colocado aqui. Então, elas já têm um mapa adaptativo daquilo que elas devem trabalhar em termos de adaptação. Eu tenho visto hoje isso em vários locais. Para que a gente consiga uma adaptação climática que seja democrática, não podemos mais deixar que os recursos para a adaptação climática eles sejam dirigidos aos municípios e fiquem na mão dos municípios a decisão dessa adaptação. Primeiro, porque os municípios, na sua maioria, não têm capacitação para fazer isso, têm defesa civil insuficiente, não tem aporte técnico-científico para tomada de decisão com relação à gestão, não tem o estabelecimento claro de alerta-resposta para você ter proteção das comunidades, das populações. Então, você tem que ter o alerta precoce e a resposta com rota de fuga, com local de abrigo, todo um aparato como se tem, por exemplo, nos Estados Unidos, para se defender das mudanças climáticas. A questão é que países mais ricos, países com maior poder econômico, como, por exemplo, os Estados Unidos, conseguem evacuar uma região diante de uma tempestade em pouco tempo e conseguem transmitir esse alerta. O Brasil, a gente não tem isso. A única forma de nós conseguirmos enfrentar essa situação no Brasil é democratizando, criando comitês regionais com a participação do Ministério Público,
da Defensoria Pública, das comunidades afetadas, aquelas que são mais vulneráveis, ou seja, da população. Porque se nós olharmos o processo dos anos anteriores, nós vamos ver que muitas situações, o dinheiro que foi encaminhado para obras de contenção de encostas, para salvaguarda da população, foi o dinheiro utilizado para festa de Réveillon, festa de São João, etc. Então, é preciso que você mantenha elementos de controle social sobre a questão da adaptação climática, né? Então, eu abri mão da minha apresentação sobre um contexto geopolítico, de todas as dificuldades, para trazer essa mensagem central, que é a necessidade de que os povos indígenas, e não só os povos indígenas, a população brasileira, no geral, das cidades, do campo, do litoral brasileiro, participem efetivamente de todo o planejamento de adaptação climática, que, aliás, é completamente ineficiente hoje, e o governo federal está muito pouco envolvido nessa questão, a não ser com alguma alocação de recursos. Mas isso não é suficiente. Nós vamos ter que ter um processo democrático, porque nós estamos falando aqui de gestão para o meio ambiente, e a gestão do meio ambiente no Brasil exige plena participação social. Então fica aqui o recado, o alerta, e eu acho que eu consegui fazer isso dentro do meu tempo. Sinto pela apresentação, fica à disposição também como a doutora Luciana colocou. Obrigado. Muito obrigada, Carlos, pela sua intervenção. Agora para o ambiente virtual, para o senhor Carlos Bocuí, para as suas considerações finais. Eu acho que nós temos aqui uma boa abordagem do ponto de vista de participação social, dos representantes dos povos indígenas, da área do direito, através do Ministério Público, da ciência, né, e da sociedade civil. E gostaria de convidar a todos para 2 eventos que vão ocorrer, realizados pelo Observatório da Governança Ambiental do Brasil, OGAN, que vai ser no dia 21 e 23 de novembro, onde nós vamos tratar especificamente desse tema da democratização dos processos de adaptação, né? Queria convidar para isso a deputada Luciana Cavalcante e também a doutora Luciana Gatti, porque a ideia é fazer justamente uma proposta de um modelo de gestão participativa para a adaptação climática no Brasil. Mas sem essa perspectiva, a gente não consegue caminhar, porque essas ações que são eminentemente ambientais não podem ficar nas mãos de governo federal, estadual, municipal, mas tem que ter uma ampla participação social, porque, afinal de contas, a sociedade é a grande depositária dos impactos ambientais, não é? Então, fica aí o nosso convite, eu vou encaminhar para a comissão para divulgação. Muito obrigado.